Seus filhos estão gritando no quarto ao lado. Você não pode abraçá-los. Suas mãos estão amarradas. É 16 de outubro de 1793, são 4 da manhã. E em 8 horas você vai perder sua cabeça. Literalmente. Mas o pior não é a guilhotina esperando na Place de la Révolution. É saber que você teve 4 anos para fugir. 4 anos vendo sinais. 4 anos ignorando avisos. 4 anos achando que ser rainha te protegia de facas afiadas e povos com fome. Você tinha 14 anos quando chegou em Versalhes. 37 quando morreu. Nesse intervalo, você gastou o equivalente a 100 milhões de dólares em joias, enquanto franceses comiam grama para sobreviver. Você disse que comam brioches. Ou não disse, não importa, eles acreditaram que disse. Agora você está sentada numa cela imunda, com hemorragia que não para há semanas, cabelo branco aos 37 anos e acaba de recusar a última confissão porque o padre jurou lealdade à República que vai te matar. Maria Antonieta não morreu porque era má. Morreu porque era surda. Surda aos gritos de um país inteiro implorando por pão. E você? Você consegue ouvir quando o mundo grita ou está ocupado demais contando seus privilégios? Você está prestes a descobrir por que nascer no topo da pirâmide em 1789 era a pior sentença de morte da história. Mas para entender como Maria Antonieta acabou sem cabeça, você precisa entender a prisão onde ela viveu. Versalhes em 1770 não era um palácio. Era um zoológico humano, com regras que fariam hospício parecer sensato. Imagine acordar todo dia sabendo que 100 pessoas vão assistir você se vestir. Literalmente. A rainha da França não podia colocar uma meia sem plateia. Chamavam isso de lever, o levantar real. Nobres pagavam fortunas pelo privilégio de ver Maria Antonieta em camisola. As duquesas mais importantes disputavam quem entregaria a anágua. A de maior título segurava a camisa. Era um reality show do século XVIII, só que obrigatório e todo santo dia. 7 da manhã. Primeira camareira abre as cortinas. 7h15 entram as damas de companhia. 7h30, a roupa íntima. 8 horas, o vestido, que pesava 20 quilos e levava 1 hora para vestir. Cada botão apertado por uma pessoa diferente, seguindo hierarquia rígida. Se a duquesa de Orleans chegasse atrasada, tudo parava. Maria Antonieta ficava nua, tremendo de frio, esperando a protocolo ser respeitado. E o banheiro? Não existia privacidade nem para isso. A cadeira perfurada, sim, era literalmente isso, ficava num canto do quarto. Cortinas. Às vezes, nobres continuavam conversando enquanto a rainha defecava. Era honra estar presente durante as funções corporais reais. Mas aqui está o detalhe que ninguém conta. Maria Antonieta odiava tudo isso. Ela tinha chegado da Áustria aos 14 anos, onde a corte era formal, mas não insana. Em Viena, ela podia cavalgar sozinha, ler sem audiência, comer sem 50 pessoas anotando cada mordida. Em Versalhes, cada movimento era coreografado. Não podia coçar o nariz sem permissão, não podia escolher o próprio vestido. Havia um livro de amostras, ela apontava, e rezava para acertarem. Não podia dizer, tenho fome. Tinha que esperar as refeições cerimoniais que duravam 3 horas. 3 horas para jantar. Todo dia. 120 pratos apresentados. Ela provava 3. O resto apodrecia enquanto camponeses, a quilômetros dali, ferviam cintos de couro para ter algo no estômago. Mas ela não podia comer menos. Seria insulto aos cozinheiros reais. Não podia comer mais. Seria glutonaria inadequada a uma rainha. O sexo? Programado, com audiência. Sim, você leu certo. Quando Maria Antonieta e Luís XVI tentavam consumar o casamento, o que levou 7 anos, aliás, havia nobres do lado de fora do quarto contando os minutos. Alguns juravam ouvir através da porta. Relatórios eram escritos sobre a performance real na cama. Suas majestades copularam por aproximadamente 4 minutos, sem sucesso aparente.
7 anos sem conseguir fazer sexo. O problema não era dela. Luís XVI tinha fimose, uma condição no pênis que tornava ereções agonizantes. Toda a corte sabia. Panfletos pornográficos circulavam Paris chamando Maria Antonieta de puta austríaca e Luís de broxa coroado. Ela tinha 18 anos e era virgem casada, humilhada diariamente por não produzir herdeiro. Cartas da mãe dela, Maria Teresa da Áustria, chegavam mensalmente. Sua única função é parir. Está falhando. Imagine a pressão. Adolescente, longe de casa, casada com um homem que preferia fazer fechaduras a fazer amor, culpada por problema que não era seu. Então, ela fugiu. Não fisicamente. Isso era impossível. Mentalmente. Criou um mundo paralelo dentro de Versalhes. Le Petit Trianon, seu pequeno palácio particular onde fingia ser pastora. Construiu uma fazenda falsa com ovelhas perfumadas e vacas lavadas. Ordenhar vaca em balde de porcelana Sèvres enquanto camponeses reais morriam de fome. Era patético? Sim, mas era o único jeito de não enlouquecer completamente, porque Versalhes não era palácio. Era o hospício dourado onde 3.000 nobres fingiam que o mundo lá fora não existia. E Maria Antonieta era a paciente-chefe, tomando remédio de fantasia para a doença real. Mas fingir ser pastora não era suficiente para preencher o vazio. Maria Antonieta precisava de algo mais forte e encontrou jogar. Não estamos falando de partidinha de cartas. Estamos falando de vício que faria cassino de Las Vegas parecer bingo de igreja. Faraon, Lansquenet, Vintetin, jogos onde fortunas mudavam de mãos em minutos. Maria Antonieta jogava a noite inteira, toda a noite. Das 10 da noite às 6 da manhã, sem parar. Apostando o que não tinha, perdendo o que a França não podia pagar. Numa noite de outubro de 1777, ela perdeu 400.000 libras, equivalente a 50 milhões de dólares hoje, em uma noite. O salário anual de 20.000 famílias francesas, evaporado em cartas ruins e dados viciados. Luís XVI pagava as dívidas, sempre pagava. Não por amor, por medo do escândalo. A rainha da França não podia ser devedora. Mas cada pagamento era dinheiro que não ia para estradas, pontes, hospitais. Era literalmente queimar dinheiro enquanto o país pegava fogo. E as joias, meu Deus, as joias. Maria Antonieta colecionava diamantes como você coleciona notificações no celular, compulsivamente, sem pensar. O colar de diamantes que quase comprou em 1785 custava 1.600.000 libras. O preço de um navio de guerra. Ela achou razoável. O caso do colar foi o início do fim. Não importa que ela não comprou. Foi enganada por estelionatários usando seu nome. Importa que todos acreditaram que ela compraria. Porque combinava, porque ela já tinha gastado fortunas em brincos, pulseiras, tiaras, anéis. Cada compra publicada em panfletos que circulavam Paris. A Autrichienne, a austríaca, como a chamavam com desprezo, virou símbolo de tudo errado com a França. Não era mais pessoa, era caricatura. Vampira sugando sangue francês para mandar ouro para a Áustria. Messalina, moderna, fodendo conde sueco enquanto o rei broxa fazia fechaduras. Os panfletos pornográficos eram vis, desenhos dela com múltiplos parceiros, com mulheres, com animais. Títulos como A Puta Real e Furores Uterinos de Maria Antonieta vendiam mais que pão em Paris, e ela sabia. Via os papéis, ouvia as músicas obscenas cantadas sob sua janela. Mas em vez de mudar, ela dobrou a aposta. Mais festas, mais extravagantes. A festa de 1784 para o czar Paulo da Rússia custou 2 milhões de libras. Fogos de artifício que iluminaram Versalhes por 3 horas. Fontes jorrando vinho. Comida para 5.000, sendo que apenas 300 compareceram. Enquanto isso, inverno de 1788. O pior em décadas. O rio Sena congelou.
Pássaros caíam mortos de frio em pleno voo. Árvores explodiam de tão geladas. E os pobres queimavam móveis para não morrer. Comiam gatos, cachorros, ratos. Ferviam couro de sapato para enganar estômago. Maria Antonieta mandou distribuir lenha e pão. Gesto bonito, inútil, como dar band-aid para a hemorragia. Ela gastava em um vestido o que alimentaria a vila inteira por mês. Usava uma vez e jogava fora. Tinha 2.600 vestidos quando a Revolução começou. Rose Bertin, sua costureira, ficou mais rica que duques. Criava modelos cada vez mais absurdos porque Maria Antonieta pagava qualquer preço. Vestidos com pedras preciosas costuradas. Perucas de 1 metro de altura com navios em miniatura. Sapatos com saltos de marfim e solas de seda que duravam uma caminhada. O Poufou Saint-Timon, aquele penteado absurdo com cenas inteiras montadas no cabelo, custava o salário anual de trabalhador. Maria Antonieta teve um com jardim completo, incluindo legumes em miniatura e regador funcional, enquanto franceses reais não tinham legumes reais para comer. 1789 começou com o inverno matando e terminou com a guilhotina cortando. Mas os sinais estavam lá muito antes. Maria Antonieta só precisava olhar. Escolheu não ver. Maio de 1789. Estados Gerais, convocados pela primeira vez em 175 anos. Isso deveria ter sido alarme de incêndio, sirene de guerra, todos os avisos possíveis. Quando o rei absolutista precisa pedir permissão para cobrar imposto, a monarquia já morreu. Só falta enterrar. Maria Antonieta achou que era fase. O povo ama seu rei, ela disse. Essa agitação vai passar como nuvem de verão. Nuvem de verão não mata. Revolução, sim. 5 de maio, abertura dos Estados Gerais. Maria Antonieta apareceu coberta de diamantes, vestido roxo e dourado que custou 100.000 libras. Colar que cegava de tanto brilho. Era como usar sutiã de notas de dinheiro em reunião de famintos. O terceiro estado, o povo, olhou para ela e viu tudo o que odiava. 20 de junho. Juramento do jogo da pela. 600 deputados juraram não se separar até dar constituição à França. Fim do absolutismo assinado em quadra de tênis. Maria Antonieta soube no mesmo dia. Resposta dela? Organizou baile para os guardas reais. Música e dança enquanto a monarquia desabava. 14 de julho. Bastilha cai. Povo armado, furioso, sedento de sangue. Cabeças em lanças desfilando por Paris. Governador da Bastilha, Launay, teve coração arrancado e comido. Literal, comido, por multidão enlouquecida. Maria Antonieta estava em Versalhes, a 20 quilômetros. Podia ter fugido naquela noite. Fronteira com Áustria estava aberta, exército ainda leal. Mas ela acreditou quando Luís XVI disse: é só baderna, amanhã a ordem volta. Ordem nunca mais voltou. Só piorou. Agosto. Declaração dos Direitos do Homem. Nobreza abolida. Privilégios extintos. Tudo que Maria Antonieta era, tudo que conhecia, deletado com canetada. Ela ainda achava reversível. Meu irmão na Áustria vai mandar exército. Ela escrevia para amigos, como se exército austríaco fosse bem-vindo na França. Como se isso não fosse piorar tudo 1000 vezes. 5 de outubro. A marcha sobre Versalhes. Não foram homens, foram mulheres. 7.000 mulheres de Paris armadas com facas, foices, paus. Caminharam 6 horas na chuva. Chegaram ensopadas, furiosas, famintas. Queriam pão, queriam sangue, queriam a austríaca. Invadiram o palácio de madrugada. Mataram 2 guardas. Cabeças cortadas, enfiadas em lanças, desfiladas pelo pátio. Maria Antonieta fugiu do quarto em camisola, descalça, segundos antes da multidão entrar. Correram pelos corredores escuros, ela batendo na porta do rei, fechada, batendo mais forte, ouvindo a multidão se aproximar. Quando finalmente abriram, ela desmaiou. Acordou com Lafayette dizendo que precisavam ir para Paris. Ir é eufemismo. Foram levados, prisioneiros.
6 horas de carroça lenta, cercados por multidão gritando, cantando, mostrando cabeças em lanças. Trouxemos o padeiro, a padeira e o padeirinho. Gritavam sobre a família real, como se fossem mercadoria, como se fossem já mortos. Instalaram eles nas Tulherias, palácio abandonado há décadas. Úmido, frio, móveis comidos por cupim. De Versalhes com 3.000 quartos para prisão disfarçada de palácio. Maria Antonieta ainda fingia que era rainha. Ainda se vestia, penteava, recebia. Público agora eram guardas revolucionários rindo dela. 20 de junho de 1791, meia-noite. Maria Antonieta fez a escolha que garantiu sua guilhotina. Decidiu fugir. Não discretamente, não inteligentemente, do jeito mais estúpido possível. O plano era obra-prima de incompetência, fugir em carruagem dourada do tamanho de casa, com 12 cavalos, com baús de roupas, com serviçal para fazer penteado. Como se fosse passeio de fim de semana, não fuga de povo querendo sua cabeça. Disfarces, uma piada. Luís XVI de criado que não sabia segurar bandeja. Maria Antonieta de governanta usando anéis de diamante. As crianças vestidas de seda. Até cego perceberia que eram nobres fingindo ser pobres. A carruagem era tão pesada que quebrava pontes. Tão lenta que crianças correndo acompanhavam. Tão chamativa que cidades inteiras saíam para ver passar. Era como fugir de banco em carro de Fórmula 1, pintado de dourado com sirene ligada. Pior, Maria Antonieta insistiu em parar, para jantar, para as crianças brincarem, para esticar as pernas. Cada parada, mais gente via, mais gente reconhecia, mais gente corria a avisar autoridades. Varennes, cidadezinha a 30 quilômetros da fronteira, 30 quilômetros da salvação. Foi onde Jean-Baptiste Drouet, filho do chefe dos Correios, reconheceu Luís XVI. Como? A cara do rei estava em toda a moeda. Literalmente. Luís disfarçado era como Brad Pitt de óculos escuros, achando que ninguém nota. Drouet galopou a talho, chegou antes, alertou a cidade. Quando a carruagem real chegou, 6.000 pessoas armadas esperavam. Fim da fuga, fim da farsa, fim de qualquer esperança de reconciliação com o povo. A volta para Paris foi funeral em câmera lenta. 3 dias, cercados por multidão crescente. Ninguém falava. Silêncio mais assustador que gritos. Como velório onde o morto ainda respira, mas todos sabem que já era. Em cada parada, Maria Antonieta via ódio cristalizado. Mulheres cuspindo, crianças jogando pedras, homens fazendo gesto de cortar garganta. Ela abraçava os filhos e fingia que era pesadelo. Mas pesadelo você acorda. Revolução não. Chegaram em Paris ao pôr do sol de 25 de junho. 100.000 pessoas nas ruas. Nenhuma inclinou cabeça. Nenhuma tirou chapéu. Protocolo real morreu em Varennes. Agora eram apenas prisioneiros com títulos. O povo não perdoou. Como perdoar traição tão descarada? Fugir era admitir culpa. Era dizer, sim, odeio vocês e prefiro austríacos. Era assinar sentença de morte e pedir para o povo executar. A Assembleia suspendeu Luís XVI de suas funções. Maria Antonieta virou ninguém oficialmente. Não era mais rainha. Era viúva Capeto, sobrenome de reis franceses mortos há séculos. Sutileza mórbida que ela entendeu perfeitamente. Mas mesmo presa, mesmo odiada, mesmo condenada, ela continuou conspirando. Cartas secretas para irmãos na Áustria, planos de invasão, mapas de defesas francesas, tudo em código que criança decifraria, escritos em tinta invisível de limão que qualquer vela revelava. Estava cavando própria cova e achando que construía túnel de fuga. 10 de agosto de 1792. O dia que a monarquia francesa realmente morreu. 20.000 sans-culottes, os sem calças, trabalhadores que usavam calças compridas em vez de calções nobres, atacaram as Tulherias. Maria Antonieta acordou com tiros, não fogos de artifício, não salvas de honra,
mosquetes matando guardas suíços no pátio. Ela vestiu o filho de 4 anos enquanto balas quebravam janelas. Tentou parecer calma enquanto o mundo explodia. "Para a Assembleia!" gritou alguém. Última chance. Correr para o único lugar onde multidão não entraria. Ainda. Correram pelo jardim. Maria Antonieta perdeu o sapato. Continuou descalça, pedras cortando pés, filho nos braços, filha chorando. Luís XVI ofegante, suando, tropeçando. Atrás deles, massacre. 600 guardas suíços mortos, esquartejados, órgãos arrancados, corações comidos crus, pênis cortados e enfiados nas bocas dos mortos, cabeças chutadas como bolas, sangue escorrendo pelas escadarias de mármore de Versalhes. Na Assembleia, humilhação final. Colocaram a família real numa caixa. Literalmente. A tribuna do jornalista, grade de ferro, 3 metros quadrados. 16 horas ali, assistindo deputados votar fim da monarquia. Como assistir próprio funeral. Maria Antonieta não chorou. Sentou ereta, leque na mão, último símbolo de nobreza. Abanando como se calor fosse problema, não multidão lá fora gritando por seu sangue. Dignidade idiota de quem não aceita que perdeu tudo. Prisão no Temple. Torre medieval no centro de Paris. 4 quartos úmidos. Uma janela com grades. Banheiro compartilhado. De 3.000 quartos em Versalhes para a cela familiar. De 1.000 criados para 2 guardas que a odiavam. A rotina era tortura psicológica refinada. Acordar às 6. Café de pão duro e água suja. Aulas para as crianças com livros revolucionários. Almoço de sopa rala. Jantar de sobras. Dormir às 10. Todo dia. Igual. Interminável. Mas pior era o filho. Luís Carlos, 7 anos. Separaram ele. Deram para sapateiro Antoine Simon, sádico profissional. Missão: transformar o príncipe em revolucionário. Método: tortura que faria a Inquisição parecer jardim de infância. Faziam o menino beber até desmaiar, cantar músicas obscenas sobre a própria mãe, assinar documentos dizendo que Maria Antonieta abusou dele sexualmente. Sim, acusaram ela de pedofilia e incesto. Usaram filho como arma. Maria Antonieta ouvia os gritos dele no andar de baixo. Ouvia quando batiam, quando ele chorava, quando implorava pela mãe. Não podia fazer nada. Só ouvir próprio filho sendo destruído. Isso era pior que qualquer guilhotina. 21 de janeiro de 1793. Executaram Luís XVI. Maria Antonieta soube pelos gritos de alegria na rua, não pelos guardas. Deixaram ela descobrir pelo barulho da festa. Viúva aos 37 anos. Viúva de rei morto como criminoso comum. Não deixaram ela se despedir. Não deixaram ver o corpo, não deixaram nada, só a certeza de que era a próxima. Questão de tempo, relógio correndo. Cada dia acordando poderia ser o último. Começou a hemorragia, sangue que não parava, útero se destruindo. Médico? Que médico trataria a austríaca? Panos velhos para estancar, dor constante, envelhecendo décadas em meses, cabelo ficando branco. 37 anos, parecendo 60, 14 de outubro de 1793. O julgamento de Maria Antonieta começou às 8 da manhã. Ela não sabia que aconteceria. Acordaram ela às 2 da madrugada, disseram para se vestir. Nem café deram. Entraram na cela e leram as acusações. Conspiração com inimigos, envio de milhões para a Áustria, organização de massacres. E a mais nojenta, incesto com o filho de 8 anos. Usaram criança torturada para destruir mãe. Não deram advogado até a última hora. Claude Chauveau-Lagarde teve 2 horas para preparar defesa. 2 horas contra 400 páginas de acusações. Como defender tempestade com guarda-chuva de papel? O tribunal era circo macabro. Fouquier-Tinville, promotor público, performando para a plateia sedenta, gritando, gesticulando, chamando ela de Nova Agripina, Messalina moderna, monstro feminino que precisa ser vomitado pela França.
Maria Antonieta sentou por 16 horas. Vestido preto simples, touca branca, escondendo o cabelo ralo, mãos no colo, respondendo com voz que todos tinham que se inclinar para ouvir. Estratégia ou fraqueza? Nunca saberemos. Cidadã Capeto, você conspirou contra a França? Nunca conspirei contra a felicidade do meu povo. Você enviou milhões para seus irmãos na Áustria? Mostrem as provas. Você fez orgias em Versalhes? Calúnias não merecem resposta. Mas então veio a acusação que a quebrou. Hermann, presidente do tribunal, leu o depoimento do filho, Luiz Carlos, 8 anos, descrevendo em detalhes como a mãe o tocava, como o fazia tocar ela, como dormiam juntos nus. Silêncio no tribunal. Até revolucionários ficaram desconfortáveis. Era baixo demais, nojento demais, mentira óbvia demais. O que tem a dizer sobre isso? Hermann perguntou. Maria Antonieta levantou. Pela primeira vez em 2 dias, mostrou emoção. Não lágrimas, fúria. Fúria de mãe acusada do impensável. Virou para as mulheres no júri. Sim, tinha mulheres assistindo como entretenimento. Apelo para todas as mães presentes. É possível tal horror? Que mãe aqui acreditaria nisso? As mulheres baixaram os olhos. Algumas murmuraram. Até jacobinas radicais sabiam que era mentira sórdida, mas não importava. Veredicto já estava escrito antes do julgamento começar. 4 da manhã, 15 de outubro. Veredicto, culpada. Sentença, morte. Execução, no mesmo dia. Meio-dia. 8 horas para se preparar para morrer. Maria Antonieta não demonstrou surpresa. Inclinou cabeça. Levantou, saiu. Digna. Como se fosse para baile, não para lâmina. De volta à cela, escreveu carta para a cunhada Elizabeth. Mãos tremendo de frio, não de medo, pedindo perdão, não por crimes que não cometeu, por não ter sido mãe melhor, por não ter protegido os filhos, por ter falhado no único papel que realmente importava. A carta nunca foi entregue. Acharam ela em 1816, manchada, provavelmente lágrimas. Últimas palavras de mãe que morreu, sabendo que filhos a odiariam. 16 de outubro, 7 da manhã. Maria Antonieta vestiu o único vestido limpo que tinha. Branco, simples. Ironia mórbida. Branco era a cor de luto das rainhas francesas. Estava de luto por si mesma. Cortaram o que restava do cabelo. Ela guardou mechas para os filhos. Não deixaram. Jogaram no lixo cabelo que já foi invejado por toda a Europa. Cabelo que Rose Bertin decorava com pérolas. Agora lixo varrido por criada. Amarraram as mãos. Não na frente, como fizeram com Luís XVI. Atrás, como criminosa comum. Como ladra de galinha. Corda apertada, cortando circulação. Dedos roxos antes mesmo de sair da cela. A carroça esperava. Não carruagem, não nem carroça coberta. Charrete aberta de levar lixo. Tábua de madeira para sentar. Palha no chão. Cavalo velho, cansado. Para a humilhação ser completa e pública. O percurso da conciergerie até a Place de la Révolution, hoje Place de la Concorde, normalmente levava 15 minutos. Fizeram durar 1 hora, passando por cada rua importante, mostrando o troféu para toda Paris. 30.000 pessoas nas ruas, gritando, cuspindo, jogando lixo. Morte austríaca, abaixo a puta, guilhotina é pouco. Crianças em ombros de pais para ver melhor. Mulheres tricotando. As tricoteuses que assistiam toda a execução como novela. Maria Antonieta sentou ereta, olhando frente, não para lados, não para baixo, frente, como ainda fosse rainha em procissão, como multidão fosse súditos, não carrascos, dignidade absurda ou única forma de não enlouquecer. Você escolhe. Já que Louis David, o pintor, estava numa janela, desenhou ela passando, rápido, cruel, velha, acabada, vencida, desenho mais honesto que todos os retratos oficiais. Verdade em Nanquim. Mulher indo morrer. Place de la Révolution. A guilhotina esperando.
pintada de vermelho, lâmina afiada na perfeição, cesta embaixo já com sangue de executados da manhã, negócio funcionando, máquina de matar eficiente. Desceu da carroça sem ajuda, mãos amarradas, mas não pediu auxílio. Subiu os degraus do cadafalso, pisou sem querer no pé do carrasco Sanson. Último ato de uma vida. Perdão, senhor, não foi de propósito. Pedindo desculpa para homem prestes a matá-la. Ajoelharam ela na prancha, pescoço no lunete, a meia-lua que segura a cabeça. Podia ver a cesta onde cairia, podia ver sangue fresco, podia ouvir respiração de 30.000 pessoas em silêncio súbito. Sanson segurou a corda. O assistente checou a lâmina. Tudo pronto. 12:15. Sol a pino. Sombra da guilhotina sobre seu rosto. A lâmina caiu. Agora vamos falar sobre você. Você que está assistindo isso no conforto do século XXI. Você que reclama quando o Instagram cai. Você que acha que privacidade invadida é alguém ver seu stories. Você não duraria uma semana como Maria Antonieta, não pela guilhotina, pelo que veio antes, pelos 23 anos de prisão dourada em Versalhes. Imagine nunca, jamais estar sozinha, acordar com plateia, cagar com plateia, transar com relatório. Cada palavra anotada, cada gesto julgado, cada escolha criticada. Você que surta quando mãe comenta foto no Facebook. Zero privacidade, mas não privacidade digital que você escolhe abrir mão. Privacidade física, corporal, mental. Pessoas literalmente te vestindo, porque protocolo diz que você não pode tocar própria roupa. Você piraria em 3 dias. Agora o dinheiro. Ah, mas ter dinheiro infinito seria maravilhoso. Seria? Quando cada compra sua causa morte de fome alheia. Quando você sabe, porque não é burra só alienada, que aquele vestido custou fazenda inteira, que aquele colar vale vidas humanas. É como ser Jeff Bezos, mas todo mundo sabe seu saldo bancário e te odeia por isso. E você não pode parar de gastar porque é esperado, obrigatório, protocolo. Se não gastar, insulta a corte. Se gasta, insulta o povo. Perde sempre. O sexo programado. Você que usa Tinder, que escolhe parceiros, que transar é decisão sua. Imagina ter que transar por obrigação dinástica, com um homem que não consegue, na hora marcada, com gente contando tempo, sabendo que se não parir herdeiro, é culpa sua. 7 anos, virgem casada por 7 anos, todo mundo sabendo. Rindo, comentando, panfletos pornográficos com sua cara circulando, sua vida sexual, ou falta dela, assunto de boteco internacional. Você que bloqueia ex no WhatsApp não aguentaria um mês. As regras, querida, as regras, não pode coçar, não pode espirrar sem pedir licença, não pode escolher comida, não pode escolher roupa, não pode escolher nada. Você que faz escândalo quando mãe opina sobre seu cabelo. E quando a revolução chegasse, você fugiria. No primeiro sinal, Bastilha caiu, você já estaria na fronteira, não esperaria, não tentaria negociar, não fingiria que dava para salvar. Você tem Google, sabe como revoluções terminam para nobres, mas Maria Antonieta não tinha Google. Tinha séculos de certeza que reis eram divinos, que povo era gado, que no final Deus e exército resolveriam. Arrogância ou única realidade que conhecia, a fuga. Você fugiria melhor, disfarce decente, carro discreto, documentos falsos, não pararia para jantar, não levaria criadas, sobrevivência modo avião. Mas ela nunca precisou sobreviver, nunca aprendeu. Nasceu no topo, morreu por isso. O julgamento. Você teria advogado, bom advogado, contratado antes, preparado, com testemunhas. Defesa estruturada. Ela teve 2 horas e advogado que já sabia que ela morreria. Você que processa por tweet mal interpretado, mas sabe o que você realmente não sobreviveria? A calúnia. Seu filho dizendo que você abusou dele. Internet inteira acreditando, sem direito de resposta, sem como provar inocência. Cancelamento eterno. Você que deleta foto com 5 likes.
Maria Antonieta aguentou tudo isso sem antidepressivo, sem terapia, sem rede de apoio, sem nada além da certeza de que nasceu para aquilo, mesmo que aquilo a matasse. Maria Antonieta perdeu a cabeça aos 37 anos porque não perdeu a pose aos 14. Morreu rainha de país que não existia mais. Morreu austríaca em França, que a odiava. Morreu mãe de filhos que a esqueceriam. Morreu tudo que não deveria ser em mundo que mudou sem avisar. E você? Você que está assistindo isso agora, você está surdo também? Surdo aos gritos do seu tempo, aos avisos que o mundo está mudando. As revoluções chegando. Não de guilhotinas, de algoritmos, de clima, de economia, de tudo que você ignora porque está ocupado demais no seu Versalhes pessoal. Seu Instagram é seu Petit Trianon, sua bolha digital onde finge que mundo lá fora não existe. Seus seguidores são cortesãos aplaudindo enquanto sociedade desaba. Seus stories são festas de milhões enquanto alguém passa fome. Ah, mas não é a mesma coisa, não é? Maria Antonieta também achava que era diferente, especial, protegida, acima das consequências. Até a lâmina provar que pescoço de rainha corta igual ao de qualquer um. Ela teve 4 anos de avisos. Bastilha caindo, reis fugindo, cabeças rolando, ignorou todos. Você tem avisos também. Planeta esquentando, democracias morrendo, bilionários construindo bunkers. Mas você continua fingindo que não é com você. Maria Antonieta morreu porque nasceu no século errado. Século XVIII não tinha espaço para rainhas absolutas. Século XXI não tem espaço para ignorância voluntária. Mas você insiste, scrollando enquanto o mundo queima. A diferença é que guilhotina era rápida. Ignorar mudanças climáticas, colapso econômico, revoluções digitais, isso é morte lenta. Você não perde cabeça de uma vez, perde aos poucos emprego, casa, futuro, dignidade. Maria Antonieta pelo menos morreu acreditando em algo, mesmo que errado. Morreu rainha na cabeça dela. Você vai morrer scrollando, achando que likes importam enquanto o mundo real desaba. Ela não sobreviveu porque não se adaptou. Mas pelo menos tentou ser alguma coisa. Você não está nem tentando, está só existindo, consumindo, fingindo, exatamente como ela em Versalhes, só que sem castelo, sem glamour, sem desculpa de ter nascido nobre. Você tem acesso a toda a informação da história humana. Maria Antonieta tinha cartas da mãe e boatos de criados. Você sabe exatamente o que está acontecendo. Ela tinha desculpa da ignorância. Você não tem. Quando sua guilhotina chegar, e ela vem para todos, só muda a forma. Você vai ter vivido para quê? Acumulado o quê? Mudado o quê? Ou vai ser só mais uma Maria Antonieta moderna, perdendo cabeça por estar surda demais para ouvir o mundo gritar? A escolha é sua, o tempo é agora, a lâmina já está caindo. Você só não quer ver. Inscreva-se se você entende que ignorância voluntária é suicídio social. Comente Maria se você reconhece os sinais do seu tempo. Compartilhe para alguém que está surdo demais para ouvir os avisos. Porque no fim, Maria Antonieta morreu há 230 anos. Mas a síndrome dela, a surdez seletiva dos privilegiados, essa continua matando. E você pode ser a próxima vítima, ou pior, já é, e nem percebeu ainda. A guilhotina moderna não corta pescoços, corta futuros, e a sua já está posicionada. Você só precisa decidir. Vai esperar cair ou vai finalmente acordar? O relógio está correndo. Tic-tac, tic-tac.